Bom dia, que a paz que só Jesus pode nos dar esteja com cada um de nós. Amém? Hoje estaremos meditando numa palavra que Deus me entregou essa madrugada. Primeiro o Espírito Santo falou comigo. Ele falou bem forte no meu coração. E ele disse assim: se os escarnecedores entendessem, mas não dessa forma, ele falou de uma forma assim, com ponto de exclamação mesmo, sabe? De uma forma assim, se os escarnecedores entendessem. Eu não sei nem usar a minha voz, a entonação, o jeito para falar do jeito que foi falado dentro de mim. E eu compreendi o amor que Deus tem pelos escarnecedores também. Deus ama o ímpio, Deus ama o pecador. Não ama o pecado, não. Mas o ímpio e o pecador ama sim. E Ele quer salvar, Ele quer curar as feridas. E se eles entendessem essa verdade, aqueles que zombam, escarnecedores, são os que zombam da palavra, os que zombam da verdade, os que zombam de Cristo Jesus. Se eles entendessem o amor de Deus por cada um deles, por cada um de nós, eles poderiam ser sarados, curados, feridas na alma, poderiam ser salvos, se eles entendessem. E eu quero orar antes de ler a palavra que Deus me entregou na Bíblia, falando um pouco também acerca dessa mensagem que Deus colocou dentro de mim. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por falar com cada um de nós, por nos amar quando não merecíamos o seu amor, porque ainda pecadores, ainda sendo maus, o Senhor nos amou, enviou o seu Filho Jesus para que Ele pagasse o preço pelas nossas transgressões. E todo aquele que entender essa verdade, a verdade, não é essa verdade, existe só uma verdade. Todo aquele que entenderá a verdade receberá de ti vida, receberá de ti perdão, pois o Senhor não mais se lembrará das nossas transgressões. Todo aquele que crer em Jesus e se arrepender dos pecados tem parte da promessa. E o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, e todo aquele que crê, o Senhor enviou ao mundo, ou seja, para todo mundo, e aqueles que crerem receberão de ti vida, receberão de ti a vida, porque o amor nós já temos, cada um de nós temos de ti. Mas o que temos escolhido? Temos escolhido vida ou morte? O que temos escolhido, Senhor? Se eles entendessem, se nós entendêssemos, Senhor, tira o véu que está na mente. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, para que vejam e ouçam a verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A palavra que Deus me deu está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, que fala sobre o jovem rico. Se você puder, leia, medite nessa passagem do jovem rico. É um jovem que diz que segue, né, as leis de Deus, ou seja, que não mata, que não rouba, que honra os pais. Então ele pergunta para Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos.
Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus, olhando para ele, o amou. Não o amou por conta das coisas que ele estava guardando, os mandamentos, as coisas boas que ele estava fazendo. Jesus, olhando para ele, o amou. Porque Jesus, ele sabia, sim, que o jovem estava cumprindo aquelas coisas. Mas ele diz: falta-te uma coisa. Jesus já sabia o que faltava para ele. O que era? Vender tudo quanto tens e dar aos pobres? Era largar do coração o amor ao dinheiro. De repente, se não fosse esse jovem rico, mas um outro jovem que ama demais alguma coisa, e aquilo tem roubado do coração dele a adoração a Deus, porque ele tem adorado mais aquilo que está no centro do coração. Tem adorado mais uma atividade, alguma coisa, alguma pessoa. Então, isso é o que tem roubado o reino dos céus dessa pessoa. A idolatria é amor excessivo a algo, alguma atividade ou alguém. E o primeiro mandamento e mais importante é: ama teu Deus sobre todas as coisas. Esse jovem estava cumprindo os demais mandamentos de amor ao próximo. Ele não estava defraudando, não estava matando, honrando pai e mãe. Ele estava amando ao próximo. Mas lhe faltava o mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava amando o dinheiro acima do amor a Deus. Então faltava esta coisa, porque Jesus fala: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Faltava uma coisa, a coisa mais importante. Mas ele, esse jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, ou seja, tinha muitas riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram diante das palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, veja, os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, se salvar-se? Os discípulos se indagam e Jesus diz, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para os homens, para nós, homens, mulheres, é impossível salvar-nos a nós mesmos. Nós não conseguimos na nossa força, mas para Deus nada é impossível. A salvação vem pela fé, por meio da fé em Cristo Jesus. Jesus já pagou o preço, e todo aquele que crer em Jesus, o Filho de Deus, e se arrepender dos seus pecados. E esse arrepender-se é contínuo, porque não se engane. Nós continuamente estamos caindo, nós estamos buscando andar na presença de Deus e fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus, mas ainda habitamos nessa carne. E nós lutamos contra a carne. O espírito peleja contra a carne contra o espírito.
E se em algum ponto da lei cairmos, temos Jesus que nos purifica e nos lava. Precisamos estar diante da presença de Jesus todos os dias para nos purificar nele, nos lavarmos nele, no sangue de Jesus. Amém? Aquele que não tem parte com o corpo e com o sangue de Jesus não herdará a vida eterna. Aquele que não se limpa, não se lava todos os dias na presença de Jesus, no sangue de Jesus, que foi vertido no madeiro, não terá a vida eterna. Nós precisamos todos os dias entrar no lugar secreto, lugar secreto. Deus vai te chamar. Lugar secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que te ouve no secreto. E ali Ele vai falar contigo. Ali Ele vai te purificar, Ele vai te limpar, ali você vai abrir o seu coração, colocar diante de Deus as suas transgressões, o que você fez que desagrada ao Senhor. Se você falou mal de alguém, se você mentiu sem querer por algum motivo, por medo de uma consequência, se você roubou, se você matou, não importa o que você fez, importa, né? Quem já conheceu Jesus não anda mais segundo as velhas obras. Então, importa sim o que nós fazemos. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos por Jesus. Mas uma vez conhecendo Jesus, não estamos mais andando debaixo da lei, mas também não fomos chamados para praticar as velhas obras. Somos uma nova criatura, nascemos de novo em Jesus Cristo. Então, por isso buscamos andar em Jesus, andar buscando fazer o que é reto, o que é justo, não praticando mais as velhas obras. Mas se em algum ponto da lei, em algum ponto caímos, pecamos, erramos, praticamos o que antes praticávamos, precisamos ir ao Senhor e pedir perdão e nos purificar nele. Agora tem uma diferença. Nós estamos buscando caminhar com Deus, né? Que nem Jesus fala, vai e não peques mais. E caímos sem querer em algum ponto da lei. Fizemos algo que desagrada ao Senhor, que entristece o coração de Deus. Nós vamos para Jesus e nos arrependemos porque o Espírito Santo de Deus ministra o nosso coração para isso. Mas se nós, antes mesmo de praticarmos o que é mal, já estamos maquinando na mente que faremos e depois pediremos perdão, aí nós precisamos verdadeiramente nos render e nos quebrantar e nos humilhar diante de Deus, porque nós não conhecemos a Jesus. Porque se ainda maquinamos na nossa mente o que faremos de errado para depois pedir perdão, a gente ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus não ama o pecado, não deseja o pecado, corre do pecado, foge do pecado, abandona o pecado. E se ele cai em algum ponto da lei, se ele peca, ele vai para Jesus Cristo para o purificar, para o limpar. Aquele que ainda tem prazer no pecado, que ama o pecado, ainda não conheceu Jesus. Então você precisa conhecer Jesus. Ah, se os escarnecedores, os zombadores entendessem. Vamos lá, a última palavra que o Senhor me deu essa manhã, essa madrugada, né? Ainda era por volta das 4, entre 3 e 5 da manhã. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, se zombam de você, se falam mal de você, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você está sofrendo por causa de Cristo, bem-aventurados sois. E se zombam de você, se falam mal de você, se escarnecem de ti por causa de Cristo Jesus, bem-aventurados sois por quê? Porque em vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Bem-aventurados somos nós que padecemos por Cristo, por fazermos aquilo que Jesus nos chamou, por sofrermos zombaria, por sofrermos aflições, perseguições por Cristo. Mas a palavra diz que nenhum de vós padeça, sofra como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Ou seja, não sofra por causa do pecado. Não sofra por causa daquele velho homem, daquela velha mulher. Sofra por Cristo. Não sofra pelas velhas práticas. Nenhum de vós padeça como homicida. E não é só sofrer, padecer de sofrimento. É padecer de morte. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus pagou o preço do pecado. Ele morreu para que nós tenhamos vida eterna com Jesus. Versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Comece o julgamento pela casa de Deus, pelos que são do Senhor. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se começa primeiro por nós, que não podemos nos salvar sem Cristo, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, aqueles que têm zombado da verdade? E se continuando esse versículo, depois do 17 e 18, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Verso 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Que você dedique a sua vida e tudo a fazer o bem, a fazer a vontade de Deus. O justo, se apenas se salva, qual será o fim do ímpio e do pecador? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não sou eu quem digo, a palavra de Deus diz. Eu não me lembro agora da referência. Se eu não me engano é Ezequiel, vou ver. Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ama o pecador. Deus ama aquele que zomba da palavra dele. Ama. Mas ele quer que continue nesse erro, que ele continue desse jeito? Não. Ah, se eles entendessem. Ah, se eles vissem. Ah, se entendessem a verdade e esse amor de Jesus, esse amor de Deus Pai por cada um. Antes ele quer que nós vivamos, que nos convertermos dos nossos maus caminhos e vivamos. E foi essa palavra que o Senhor me trouxe hoje para trazer aqui para você, para cada um de nós. O justo, ele vai viver pela fé, a fé em Cristo Jesus. Aquele que pratica as boas obras, como o jovem rico, que obedecia às obras, mas lhe faltava o amor a Deus. Lhe faltava amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos ir para Jesus. Só Jesus salva. Precisamos, a minha oração recentemente, e eu falo isso assim de todo o coração, é que o Senhor me ensine a amar como Ele me amou. Tem sido a minha oração. Porque quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu vejo que me falta amor.
mais eu vejo que eu preciso crescer em amor, amor a Deus e amor ao próximo. Quanto mais eu mergulho na presença de Deus, mais eu entendo esse amor, mas eu vejo que eu preciso crescer nesse amor. E eu vejo que eu preciso, diminuir, crescer no amor, mas diminuir o meu eu, para que Ele cresça, Ele apareça. Jesus Cristo. Importa que Ele apareça. Importa que o nome dEle seja anunciado em toda a terra, para que, assim como o Espírito Santo ministrou no meu coração, para que esses que zombam compreendam, e é somente pelo amor. Eles vão entender, se eles entendessem esse amor. Se eu compreendesse a totalidade desse amor. Se eu conseguisse amar como o Senhor me amou primeiro. Precisamos desejar amar a Cristo, amar ao Senhor, ao Pai eterno. Amar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Abandonar as velhas coisas, as velhas práticas. E a todo aquele que compreendeu essa mensagem. Jesus Cristo te ama. E o que não compreendeu, Jesus Cristo te ama. Ele ama você. Ele entregou a vida dele para que, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Nós estávamos destinados à morte por causa do pecado. Mas Jesus, o Deus Pai, por amar ao mundo, enviou o Filho Jesus, e o próprio Filho, por amor ao Pai, obedeceu ao Pai. E por amor a cada um de nós. Ele entregou a própria vida para que o que era nosso, era o salário, a gente tinha que pagar com a nossa vida. Mas o Senhor Jesus pagou esse preço. Ele se fez maldição por nós. Aquele que morria no madeiro era maldito. Porque a palavra diz, maldito é aquele que morre, aquele que é pendurado no madeiro. Maldito é aquele, que é pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição. Quando ele foi diante de Pilatos, Pilatos viu, não vejo transgressão nenhuma, culpa nenhuma nesse homem. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, mas ele pagou o preço por cada um de nós. Por causa do amor dele, para que nós tenhamos vida. E nenhum de nós nos salvaremos sem Jesus. Você pode fazer tudo certinho. Talvez você faça tudo certinho. Mas sonda o teu coração. Veja se você não está sendo um fariseu, um cumpridor da lei, mas dentro o coração está apodrecendo. Por que eu digo isso? Ai, Jesus, como é difícil essa palavra. Vamos lá. Sepulcros caiados, belos por fora, por dentro podres. Cadáveres estão morrendo. Do que adianta fazermos as obras, boas obras, se não temos o nosso coração em Jesus, em Deus. Como aquele jovem rico, ele praticava as obras, mas o coração dele não estava em Deus. Ele não estava amando ao Senhor sobre todas as coisas. O coração dele estava no amor ao dinheiro. Não adianta fazermos as boas obras se nos falta o mais importante. Precisamos estar em Jesus. Aqueles que estão em Jesus e Jesus nele serão salvos. A nossa salvação vem por meio da fé, a fé em Cristo Jesus. Não é por meio das obras, mas fomos sim chamados para as boas obras. Fomos sim chamados a praticar o que é bom, porque o nosso Pai é bom. Deus Pai é o único que é bom. Amém? Então, essa mensagem é para cada um de nós.
aqueles que estão fora, que zombam de Deus, da verdade, aqueles que estão dentro das igrejas, mas que talvez estejam morrendo, estão deixando a chama, o amor se esfriar. Não deixe o primeiro amor se esfriar. Não deixe a chama se apagar. Se vê que está se apagando, vá para onde pode incendiar. Aonde? O lugar secreto. Deus está te chamando para o lugar secreto. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai. E Ele vai falar contigo. Todo aquele que se derramar verdadeiramente, confessar. Eu não sei você, Deus ele não quer que a gente faça orações programadas. Deus quer que a gente fale verdadeiramente o que está passando dentro da gente. Se está lhe faltando amor, fala: Senhor, me ajuda. Está me faltando amor. Se está lhe faltando perdoar, peça ajuda ao Senhor. Se no teu coração há ganância, peça ajuda ao Senhor, apresente a Ele. Melhor é que a gente apresente e se purifique nele do que a gente fique escondendo o nosso pecado daquele que pode nos salvar e nos purificar. Agora, se o seu coração está cheio de orgulho, você precisa desesperadamente ir para o Senhor. Porque o orgulho é abominação diante de Deus. Orgulho é como se você adorasse a si próprio. E existe a falsa modéstia, né? Aquela pessoa que diz: não, mas eu sou muito humilde, mas se orgulha na sua humildade. Precisamos nos voltar para o Senhor. Todos nós. Se você compreender isso que eu estou falando tantas e tantas vezes, eu preciso do Senhor Jesus. Você precisa do Senhor Jesus. Cada um de nós precisamos. E se entendêssemos isso, se entendêssemos esse amor, se entendêssemos que o Senhor ele não quer religiosidade, ele quer comunhão, assim como era no início em que ele descia todo entardecer para estar com Adão e Eva, ter comunhão, relacionamento, conversar. Naquele tempo ainda não tinha o pecado. O homem não tinha o conhecimento do bem e do mal. Hoje nós temos e lutamos contra o pecado. Mas Jesus Cristo nos purifica. E Ele pagou o preço para que nós tivéssemos acesso novamente ao Pai. Para que fôssemos reconciliados a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Para que tenhamos vida eterna com Ele e nele. Amém? Então, Jesus Cristo, Ele é a resposta. Aquele que entendeu a mensagem. Aquele que quiser abrir mão do velho homem, da velha mulher e seguir Jesus. Pegue a sua cruz e siga. Porque bem-aventurados são aqueles que padecem por Cristo, que sofrem, sim, não porque fizeram algo que é mal, mas porque fizeram algo que é bom e traz vida. E o inimigo está pelejando para levar muitos para a condenação com ele, porque o lago de fogo foi feito para Satanás e para os anjos que caíram com ele, não para nós. Não foi o projeto de Deus. Mas Satanás está tentando tragar, levar o máximo de pessoas possíveis junto dele. E Deus tem levantado trabalhadores, mensageiros, para anunciar, serem testemunhas de Cristo. Para quê? Para saquear essas almas do inferno, para resgatá-los. Porque o Senhor
ama cada um de nós. Eu fui resgatada do inferno. Eu fui resgatada da morte. E o Senhor quer te resgatar também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que possamos entender. Eu creio que muitos entenderam o véu na mente, os ouvidos foram destapados, os olhos abertos para ver a verdade. Eu creio, Senhor. Senão o Senhor não me traria aqui para anunciar essa mensagem. E todo aquele que creu em Jesus, entendeu a mensagem, se arrependeu dos pecados e deseja caminhar contigo, sabendo que não vai ser fácil, sabendo que vai ter que lutar contra o pecado, mas sabendo que Jesus está do lado, que Jesus está ajudando, que Jesus está limpando, que Jesus está justificando, que Jesus está sarando o coração, a alma, que Jesus está dando vida. Que eles possam hoje, Senhor, crer e receber de Ti essa graça, receber de Ti perdão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que eles possam ser chamados de filhos de Deus, pois creram no Filho único de Deus, Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. E eu quero só falar mais uma coisa sobre a questão das tribulações. É certo que nós teremos. Se você creu, glória a Deus. E você vai sentir o Consolador te guiar, o Espírito Santo de Deus. Você vai sentir, sim, as tristezas dessa vida, as tribulações, mas você vai sentir o Consolador a te consolar. Ele vai te orientar, vai te consolar, vai estar contigo. Se você passar pelo fogo, não vai se queimar. Assim como 4 jovens, na verdade foram 3 jovens, né? 3 jovens passaram pelo fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque não se dobraram, não adoraram a uma estátua, não se prostraram. Então eles tiveram que ser lançados numa fornalha, porque era o decreto, aquele que não adorasse, aquele que não se prostrasse na estátua, eles seriam lançados na fornalha. Mas havia na fornalha o 4º homem. Quem é esse 4º homem? Jesus. E eles não se queimaram. As amarras que prendiam eles queimaram, mas nem um fio de cabelo se queimou, nem a roupa deles se queimou. Os homens que estavam colocando fogo para aumentar 7 vezes mais, porque eles não estavam morrendo, eles morreram enquanto alimentavam o fogo, mas os que estavam dentro da fornalha não se queimaram, porque Jesus Cristo estava ali com eles. Se você já está na presença de Jesus e está vindo perseguição, está vindo afronta, o inimigo tem se levantado com fúria contra a tua vida, bem-aventurados sois vós, por padecer por Cristo, mas saiba que o fogo não vai te queimar, você não vai morrer, as águas não vão te afogar, porque Jesus Cristo está contigo.